sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo do precioso livro Seara dos Médiuns, livro do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Este livro, como nós sempre conversamos, é uma explicação, é uma visão, vamos dizer assim, é um entendimento de uma questão de O Livro dos Médiuns, uma ou mais questões de O Livro dos Médiuns. E na lição de hoje, ele vai se aprofundar no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que vai falar exatamente sobre as reuniões e sociedades espíritas. E ele vai nos falar, nos esclarecer, acerca da preciosa questão 341. Meus queridos, esta questão é de fundamental importância para todos nós, médiuns e trabalhadores da seara espírita, que fala sobre a reunião, fala sobre a casa espírita. E ele vem trazendo para nós assim, Kardec nos fala: a influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos e de seus modos de ação sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a ganhar a simpatia dos bons espíritos e a obter somente boas comunicações, afastando os maus. Então, ele vem trazendo um ponto que é com certeza fundamental, que está relacionado a todos nós, que é como conseguir a influência dos bons espíritos. Como, nas nossas casas espíritas, a gente obter boas comunicações, a comunicação dos benfeitores, e como afastar os maus no sentido das comunicações, as interferências, das mistificações, as interferências das diferentes dificuldades que são criadas muitas vezes por orientações malsãs, por desvirtuarmos do sentido da doutrina espírita. Então todos nós queremos, e com certeza, e é legítimo, nós queremos a nossa casa espírita protegida. Como buscar essa proteção? Como buscar a presença de espíritos imperfeitos? Eles vão vir, mas como socorridos. E como esses espíritos imperfeitos vão encontrar um socorro efetivo, seguro, capaz, de acordo com os padrões cristãos? E aí os espíritos vêm falando que não é só deles, que a gente às vezes evoca, coloca um nome de uma reunião, ou de uma casa, ou de um setor. Mas será que a simples colocação de um nome, o simples rótulo, vai garantir essa influência salutar, essa influência benfeitora, benévola em nossas casas e em nossas reuniões espíritas, nossas reuniões mediúnicas? Então, Kardec consegue, como codificador, juntar alguns pontos que são importantíssimos para essa manutenção. E ele vai colocar para nós, em 8 itens, aquilo que ele aprendeu com o contato com os espíritos, no contato com os espíritos. Primeiro, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Se a reunião tem um objetivo, é interessante que todos nós que estejamos ali envolvidos naquela reunião comunguemos com esse objetivo, não é?
se, por exemplo, é uma reunião de preces em benefício dos suicidas. A gente sabe que muitas casas têm esse tipo de reunião. É necessário que a gente esteja abertos, né, para esse tipo de trabalho, essa simpatia. Então não vale pensamento de crítica, pensamento de exclusão, que é um trabalho de inclusão. Na casa de Teresa d'Ávila, nós temos na quinta-feira, às 19 horas, uma reunião que, em princípio, foi colocado que o objetivo seria para os enlutados, para trabalhar as perdas. Mas aí, a própria diretoria, com o tempo, falou assim, essa reunião fica pesado o título, né? E aí veio a intuição para que seja a reunião da consolação. Porque quando a gente sofre qualquer tipo da chamada perda, a gente fala assim, teoricamente, duramente, quando não é com a gente, ninguém perde nada. Realmente a ideia é essa, ninguém perde nada. Mas não há uma certa dor, uma certa área da nossa emoção que precisa ser acarinhada, acolhida, apaziguada. E esse trabalho é a base do esclarecimento espírita, mas também o passe, a relação fluídica que deve ser estabelecida de acolhimento. Então a espiritualidade estabelece isso, com certeza os espíritos benfeitores estabelecem isso. Tanto que é uma reunião que colocamos como patrona Maria de Nazaré. Ela sabe o que fazer. Tem a falange dela, desses benfeitores que sabem o que fazer. A espiritualidade da casa sabe o que fazer, mas vai necessitar de uma predisposição dos médiuns. Se os médiuns vierem para uma reunião desta, sem ter a consciência desse trabalho, vai ser muito difícil qualificar o fluido no momento do passe, o direcionamento do fluido. Na verdade, muitas vezes, vai ser só mais alguém que vai estar ali, mas sem a consciência do trabalho. É essa consciência do trabalho que vai dar para todos nós essa perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Segundo ponto, benevolência recíproca entre todos os membros. Por quê? Nós não somos santos, não somos perfeitos, somos trabalhadores. Se entre nós não houver aquela visão de simpatia, de reciprocidade, de alegria de estarmos ali juntos no trabalho de Jesus, a gente vai criar embaraços. Terceiro ponto, sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Se a gente é acolhido como doente, e se a gente vai acolher o necessitado, que tanto como nós foi acolhido um dia, a gente tem que ter essa visão da caridade cristã. Como é que Jesus agia? Quando chegavam junto a eles, os excluídos, os enlutados, os sofridos, os angustiados. Quarto, desejo único de se instruir e de se melhorar, através do ensino dos bons espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Os espíritos ensinam? Sim. A gente vai querer que eles ensinem? Sim. Mas vamos aproveitar? O que é que os espíritos estão trazendo para nós? Quem quer que esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam, tendo em vista fazer-nos progredir e não para nosso divertimento, compreenderá que eles devem se afastar daqueles que se limitam a admirar-lhes o estilo, sem daí tirar qualquer proveito, e só se interessam pelas sessões conforme o maior ou menor interesse que elas lhes oferecem, segundo seus gostos particulares. Olha só, meus amigos. Então, eu quero que os bons espíritos venham. Se eu não pensar no aproveitamento e pensar só na minha projeção, ou na vaidade do grupo, né? Ou admirar o estilo, escreve muito bem, ou fala muito bem, a gente está subaproveitando o trabalho da espiritualidade benfeitora. E continua no quinto,
exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas tiver um objetivo de curiosidades. Sexto, recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversações com os espíritos. Então é necessário silêncio. É necessário recolhimento. Do médium só? Não. Daquele que está recebendo a mensagem também. Sétimo, união de todos os assistentes, através do pensamento, ao apelo feito aos espíritos que são evocados. Oitavo, concurso dos médiuns da Assembleia com a ausência de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e pelo único desejo de se tornar úteis. E aí Kardec vem encerrando. Essas condições serão tão difíceis de preencher que não se possa encontrá-las? Então, comunhão de vista e sentimento, benevolência recíproca, sacrifício do sentimento contrário, de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, desejo de se instruir e de se melhorar através dos ensinos dos bons espíritos e aproveitamento dos conselhos, exclusão de tudo que tiver apenas a curiosidade, recolhimento e silêncio respeitosos, união da Assembleia pelo pensamento e concurso dos médios. Kardec pergunta, isso é tão difícil? Não é não, né? Não pensamos assim, diz Kardec. Esperamos, ao contrário, que nas reuniões verdadeiramente sérias, como as que já existem em diferentes localidades, multiplicar-se-ão e não hesitaremos em dizer que é a ela que o Espiritismo deverá a sua mais poderosa propagação, religando os homens honestos e conscienciosos. Elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, até pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, está grifado, hein? Deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. É entre as reuniões deste gênero que se estabelecerão, um verdadeiro laço de simpatia, uma solidariedade mútua pela força das coisas e contribuirão para o progresso geral. Então, a reunião se torna grande não é só pela grande assembleia, embora seja respeitável a grande assembleia, mas pela grandeza dos objetivos. E aí, Emmanuel, comentando, né, esta lição belíssima, essa instrução belíssima que está contida no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 341, ele envia, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, esta página que está na obra Seara dos Médiuns, intitulada A Escola do Coração, e que a gente vai ler agora nesse programa 53, através das ondas amigas, queridas da Rádio Rio de Janeiro. Ele começa assim: o lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. E aí ele vem trazendo o lar particular e a escola espírita, que é o centro espírita, que é essa escola das almas. E ele coloca: a responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão ensombra, a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova,
A experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade, que nos irmana a todos no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Então, Emmanuel vem falando aqui da família. E alguém poderia falar assim, mas o que tem a ver a família com a reunião mediúnica, com a sociedade espírita? A gente vai vendo, ao longo desse capítulo 29, que Kardec se preocupa e se ocupa bem na questão da formação da sociedade espírita como uma família espiritual. Daí ele sempre fala dos núcleos pequenos, né? E da correspondência entre nós. Ele passa bem isso para a gente, por quê? É a família espiritual. Dr. Hermann, ele fala no livro Instruções dos Espíritos, volume 2, ele vem dizendo, né, que a casa espírita é o encontro da família espiritual. Então, meu amigo, vamos pensar. A gente está no trabalho. A gente está no aprendizado. A gente chegou à casa espírita. E chega lá, a gente é convocado a assistir reunião pública, é o primeiro movimento, não é, da casa espírita? Vamos assistir a reunião pública. Vamos nos conhecer. É o primeiro movimento da casa espírita. A partir daí, a gente vai para o nosso segundo momento, o nosso segundo movimento, que é estudar. Se a gente traz algum grande problema de saúde, tudo isso, através do atendimento fraterno, a gente vai ser encaminhado também ao estudo e ao trabalho do tratamento espiritual através do passe ou fluidoterapia que as nossas casas espíritas oferecem para todos nós. E a gente então começa, né, a ser tratado, a estudar e começa o relacionamento. Seja com aquela pessoa que nos atendeu a primeira vez, que nos deu um bom dia, uma boa tarde, um seja bem-vindo, que nos entregou a página de preparo, a gente começa a se relacionar. A gente, e toda a casa espírita é assim, é convocada a fazer uma tarefa de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso tempo, com a nossa aptidão. E nesse momento começa a haver uma relação mais íntima entre nós e a casa espírita. É importante falar, meus amigos, que a gente às vezes acha olha o acolhimento só do ponto de vista material. Mas nesse momento, e todo esse trabalho é feito sob a inspiração, sob o patrocínio dos guias espirituais da casa, da egrégora espiritual da casa, da coluna de espíritos daquela casa, diretores e trabalhadores. E a gente vai assim. E tudo isso também com o consentimento da nossa vontade, do nosso esforço, mas também com o consentimento desse espírito protetor responsável pela nossa reencarnação, o nosso anjo guardião, o nosso amigo espiritual. E a gente vai sendo encaixado direitinho no trabalho, a gente vai sendo encaixado na tarefa, no estudo. E aí passa a ser família. No momento em que passa a ser família, é claro que os problemas irão acontecer como acontece em qualquer família.
Toda família tem o núcleo de ajuste. São raras as famílias em que é só pela harmonia, pelo trabalho, pelo crescimento, pelo auxílio ao próximo. Com certeza a gente está na família para a gente também se ajustar, aprender, crescer. Há em nós esse movimento muito grande que é o cumprimento da lei de Deus, que é a lei do progresso. Então a gente começa a fazer parte daquela família na casa espírita. E aí, dificuldades acontecem. Daqui a pouco, a gente, dependendo da posição, a gente é convocado ao trabalho mediúnico da casa espírita. Seja a tarefa do passe, que a gente tem como orientação na Casa de Leon Denis, a primeira tarefa, um movimento de amor ao próximo, que eu não preciso ter nenhuma característica de médium ostensivo para ministrar o passe. Quem tiver dúvidas, no livro Missionários da Luz, fala em dois, tanto Missionários da Luz, quanto no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala sobre passes. E quando ele fala sobre passe no Missionário da Luz, ele diz que é uma tarefa acessível a qualquer trabalhador de boa vontade que vibre pelo bem. E as casas, quase sempre, tem um curso em que eu vou aprender, não é, a ministrar o passe, a questão do meu pensamento na prece, né? A questão da minha abordagem ou da minha chegada para aquela pessoa, para aquele paciente, para aquele irmão que vem receber o passe. Então a casa espírita vai me preparando. E aí dentro do passe, se a casa tem 2 ou 3 reuniões, eu vou para uma ou outra reunião para dar passe. E quase sempre é um trabalho, uma prece, alguma coisa para a formação de um grupo de trabalho. E aí é na hora em que eu entro no grupo de trabalho, na hora que eu faço parte daquela família servidora, que eu vou ter que observar bem a orientação de Emmanuel em termos de responsabilidade, afeição, dever, trabalho, cooperação, bondade, perdão, cuidado, renúncia, humildade, né? Experiência. Eu vou ter que olhar isso que Kardec nos fala, que é a comunhão de vista, a perfeita comunhão, nesses 8 itens, do item 341 do Livro dos Médiuns. A perfeita união de vista e sentimentos, a benevolência recíproca entre os membros, o sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, esse desejo único de me instruir, de melhorar, de aproveitar os ensinamentos, as mensagens e os conselhos que os bons espíritos dão através da doutrina e através do trabalho dessa casa que me acolhe como trabalhador. A exclusão da curiosidade, né, de estar vendo comunicação ou estar sabendo coisas só para satisfazer a curiosidade. Sempre antes, durante, no trabalho, recolhimento e silêncio respeitosos. Eu estou na tarefa de Jesus, meus amigos. Eu não estou num clube, eu estou na tarefa de Jesus, né? O me unir aos assistentes no momento da prece, no momento do início do trabalho, diante dos trabalhos que estão na casa, para quê? A gente evocou os bons espíritos, a gente manter essa dignidade e a gente se sentir fazendo parte do coletivo. O trabalho é da equipe, tanto da equipe desencarnada quanto da equipe encarnada. E com certeza sim, meus amigos, a gente vai ter na casa espírita essa escola do coração. Pensemos e sintamos assim, queridos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.